Olá, pessoal. A primeira pergunta que faço: como é que está a sua quarentena? Você está conseguindo se conduzir bem dentro dela? As pessoas chegam muitas vezes e dizem: olha, ficar dentro de casa nesse isolamento pode nos levar à loucura, pode criar um clima de solidão muito sério, que depois da quarentena, em lugar da gente, por exemplo, agora estar se preocupando com o coronavírus, com o Covid-19, a gente depois vai ter que sofrer a preocupação, quem sabe, de alguns tratamentos psicológicos, pelo fato de estar preso dentro de casa. Na minha visão, eu acho que a gente tem que buscar se preencher daquelas coisas que a gente gosta e que tem dentro de casa. E hoje o celular é uma arma muito importante de preenchimento. Não apenas pelas publicações que a gente faz nas redes sociais, não apenas pelas publicações que a gente vê dos outros nas redes sociais, mas é aquelas pessoas que usam o celular com editor de vídeo, um editor de foto, e isso vai criando uma forma de entretenimento muito bacana. A televisão também é uma ajuda, mas a televisão ela está com um problema hoje muito sério. Por exemplo, programas de culinária na televisão hoje, se você assistir um, assiste todos, porque quem tem pacote de TV de 180 canais, quando fica passando lá no controle remoto, você acaba assistindo o programa de culinária pelo mundo inteiro, o mesmo programa, a mesma coisa. Você não tem a questão da diferenciação. Está me faltando a palavra aqui. Você um conteúdo diferente. Os programas de televisão hoje que nós temos, eu praticamente não tenho assistido pouco televisão. Tenho convivido muito jornalismo no Instagram, por exemplo, nas redes sociais, onde eu tenho convivido preenchido mais o meu tempo, com sites de notícias. E na televisão hoje em busca de documentários, porque os programas de TV, pelo menos para mim, que cada um tem uma realidade diferente, aquilo que eu comecei dizendo aqui, que é a forma do preenchimento. Eu não consigo mais me preencher com um programa de televisão que eu assisto desde 1960, quando eu era criança. O mesmo formato, o mesmo programa de auditório, a mesma coisa, aplausos nos programas de humor editado, o cara fala qualquer coisa, as palmas. Já não tem mais, para muita gente, não é mais um programa de entretenimento que preencha. E nesse momento eu acho que a leitura é uma boa saída. Eu, por exemplo, li obras lá 30 anos, 40 anos atrás, e agora eu estou revendo algumas dessas obras para testar a minha capacidade de análise sobre essas obras. Como é que eu vejo? Por exemplo, eu li o Dom Casmurro em 75, 76, quando eu estava no curso médio, fazendo o curso médio, chamava-se curso científico. Dom Casmurro, li Memórias Póstumas de Brás Cuba, eram livros orientados, li muito José de Alencar, por conta da exigência dos professores. E agora revendo aquela arte inusitada, se assim pode dizer, de Machado de Assis tinha de escrever, e eu procuro ler para fazer uma avaliação. Lembro obra, eu estava relendo Shakespeare, fazia um bocado de tempo que eu não lia. Há um livro que eu leio muito, já li, eu acho que umas 10 vezes, Pequeno Príncipe, porque por incrível que pareça, o Don Quixote, inclusive a primeira versão, não é a primeira versão, tem outro nome que dá, coisa de editora lá, não é a primeira versão, outro nome que tem aí, primeira edição do Don Quixote, eu li a segunda, e vi uma história assim, aquela coisa quistotesca, aquela coisa ingênua, mas sinceramente, eu achei muito fundamento no Pequeno Príncipe, as ideias de Saint-Exupéry, naquela narrativa que ele faz daquela viagem lá, pela história, e mistura-se a narrativa com a arte da construção, do pensamento, da especulação na obra dele, e me encantei muito.
Esse eu já li umas 10 vezes. E lendo alguns livros. Agora vendo, durante essa quarentena, muitos filmes. Tenho assistido muitos filmes pra caramba. Assistido muito documentário. E eu acho que, pra mim, tá me preenchendo muito bem. Porque tem uma onda aí que as pessoas falam, por exemplo, que essa onda de quarentena vai nos levar depois a um hospício, querendo exagerar, não querendo exagerar tanto, porque depois da quarentena a gente vai ter que ter um trabalho psicológico, ter que ir a um consultório de psicologia para fazer um tratamento, porque a gente vai sair daqui mais doente ainda do que se livrar do coronavírus. Eu, sinceramente, eu não vejo por aí. Mas cada pessoa tem uma construção. Cada pessoa é um mundo. Cada pessoa é um universo. Cada pessoa é um forço determinante de realização e de preenchimento. Por exemplo, há pessoas que, indo para a prática de vida, há pessoas que se sentem felizes num apartamento muito bom, tem um apartamento de luxo, outras se sentem felizes, se preenchem, melhor dizendo, tendo carro de luxo, outros se preenchem indo para os restaurantes. Já eu, pela vivência que tive, que a rua saturou, eu saturei das ruas, as ruas me saturaram. E quando as ruas me saturam, aí o que é que faz? O que é que me acontece? Quando eu vou para a rua, às vezes conversar com algumas pessoas, é quando o vazio me bate. E até tem uma frase bastante antiga, que preciso melhorar ela, que ela nunca foi publicada, preciso melhorar ela. Eu disse: solidão não é apenas você estar só. Solidão mesmo é aquela que, quando as pessoas que lhe cercam lhe deixam ainda mais só. Então não adianta você ir para uma multidão, por exemplo, com o meu gosto musical que eu tenho, e tá de repente num show com milhões, milhares de pessoas, melhor dizendo, e até milhões de pessoas naquele show, e sem que eu me encontre dentro daquele show. Então eu não me completo. E aí, neste caso, para mim particularmente, a casa é um lugar de reflexão. A rua me encheu, me aborreceu, me cansei da rua, saturei, vivi demais a rua, vivi demais a boemia, curti muito a boemia, curti muito a noite. Eu era inclusive do tempo, aliás, era do tempo? Não é do tempo. Tinha uma forma que eu ficava desesperado quando o dia estava para amanhecer. Ficava desesperado, porque eu sempre fui apaixonado pela noite. E é isso na época de estudante, evidentemente. Isso não acontecia todos os dias, porque estudante acontecia nos finais de semana, a partir da sexta-feira à noite. Sábado não tinha aula, domingo também. E esse sábado e domingo à noite era apaixonante para mim. Continuo apaixonado pela noite. Eu, se não tomar cuidado, geralmente eu durmo bastante tarde, durmo cedo e depois volto a dormir. Claro, nesse momento de quarentena. Porque a gente tem também a questão do trabalho, né? Eu tenho o escritório meu em casa, dos trabalhos que eu faço, por exemplo, de assessoria política, coisa de assessoria com relação a trabalho de produção musical, essas coisas. Então posso trabalhar em casa hoje com o celular. A gente faz muito isso esse trabalho hoje via celular, através de troca de mensagens pelo celular. Eu tenho essa facilidade, essa condição de trabalho que nem todo mundo tem. Mas o fato de dizer que vou adoecer pela solidão, por quê? De forma nenhuma. Eu, por exemplo, tenho visto, melhor dizendo, alguns autores de livros de 600, 700 páginas, falando de autossugestão. Eu li muito lá atrás, eu vou falar aqui de autores mais famosos que se destacaram mais, como Lauro Trevisan, que é padre, Humberto Rode, que abordava muito esse tema da autossugestão, e eu li muito. Outros eu considerava até fraco, como Kelly Gibran, que era mais falar de autossugestão, Neymar de Barros. Esse era um autor muito elementar, muito elementar, mas falava desses temas. Mas aí a gente tem a questão do amadurecimento, né, gente? Quando você amadurece, o seu poder de percepção muda muito. Quando você lê vários livros, e principalmente quando a gente mergulha profundamente no campo da filosofia, no campo da sociologia,
no campo da dialética, a gente constrói uma outra mentalidade de absorção da leitura. Você não consegue mais se encantar com qualquer coisa. Qualquer coisa não vai te preencher, porque o teu mundo tua cabeça está muito evoluída. A gente, por exemplo, pessoas que leram aí perto de 1000 livros de todas as áreas, de todos os assuntos, de todos os temas, elas acabam construindo uma formação intelectual que ela se torna mais importante no campo da percepção de valores, onde de repente ela está diante de um autor que pode ser valorizado por várias pessoas, e na cabeça da pessoa você está lendo aquilo ali e está achando que não tem nada. Inclusive, eu, quando converso com jovens, sempre tenho um bom relacionamento com a juventude, sempre tenho um bom relacionamento com a juventude, ótimo, de meninos e meninas de 20 anos, essas idades para estudantes até universitários, eu sempre tenho um bom relacionamento. E quando conversam comigo sobre essas coisas, eu digo: olha, cuidado com obras, cuidado com autores. Prefiro os autores que te ensinam a aprender. Prefiro os autores que te ensinam a pensar. Te ensinam a pensar. Não se atenha a autores que apenas te limitam a introduzir as ideias dele na tua cabeça, e você vai se limitar apenas à percepção, aliás, o juízo de valor que ele tem sobre as suas coisas. Eu sempre digo, por exemplo, no livro que eu escrevo, parado aí, não vou me preocupar em terminar esse livro, porque não vou me iludir com isso, mas eu começo analisando uma frase. Meu livro começa analisando uma frase. Minha formação comentarista, eu começo analisando uma frase. Eu digo lá o seguinte, a frase: o homem só se realiza quando tem um filho, planta uma árvore e escreve um livro. É a primeira análise que eu faço. E ali dentro daquele autor, eu já vejo o seguinte, que é o que eu começo a questionar. Eu já vejo naquele autor o seguinte, que é uma frase que se limita mais o mundo dele, o universo de realização dele. Claro que a frase é metáfora, é metafórica, é uma frase metafórica. Mas dentro dessa construção metafórica, você vê ali uma linguagem que não está para todo mundo. Porque quando a gente, como eu digo lá no meu livro, já no primeiro parágrafo, já vou dizendo que o ser humano é um fosso interminável de desejos e de realização. Não são apenas uma ou duas coisas que vão te realizar. Porque, por exemplo, você compra um Fusca, você tem um Fusca, depois você passa do Fusca para um Corolla. Você passa para um Corolla, que é um carro mais sofisticado. Depois você passa para uma Land Rover. Depois você compra um barco enorme. E tudo isso vai ficando lá para o canto. É aquela velha teoria. Aquela velha realidade, que você tem a sua casa montada, sofá da melhor qualidade, cadeiras da melhor qualidade, e vez por outra você chega na casa daquela pessoa e ela está sentada no chão. Cadeira sofisticada, sofá sofisticado, e ela sentada ao chão. Isso por quê? Porque a proporção que nós vamos conseguindo essas coisas, elas vão também se tornando pouco importantes na nossa vida, porque nós vamos ter que buscar outras coisas novas para fortalecer esse fosso que eu chamo, esse fosso interminável de realização que há dentro de cada um de nós. Eu faço algumas abordagens nesse sentido lá no meu livro e vou profundo, busco profundidade naqueles casos em que às vezes outro dia veio o Pedro Bial, que é um nome na televisão, gente famosa, o que diz, qualquer bobagem que diz, compartilhar nas redes sociais. Um dele dizia o seguinte: um bom livro é aquele que fica em pé. Eu dizia, o que ele diria do Don Quixote? O que ele diria do Pequeno Príncipe? O que ele diria do Dom Casmurro, de Machado de Assis? O que ele diria de Memórias Póstumas, de Machado de Assis? E Chefia e Liderança, um livro até pouco conhecido, apesar de ter sido muito vendido, mas pouco conhecido. Chefia e Liderança, que é uma brochura. E um livro aí particularmente muito útil para quem lida com a política de mercado e de trabalho. Gente, um abraço, terminou o vídeo, daqui a pouco voltamos com mais informação.